no começo, né? Na introdução do livro é Jó, sua família, sua riqueza. É um retrato construído para a gente imaginar como que é esse Jó, esse personagem. O que o texto fala é que Jó ele é íntegro, ou seja, ele é inteiro, ele não é dúbio, ele não é vacilante, mas ele está inteiro na adoração, ele é reto. Tem a ver com caráter, tem a ver com a postura dele diante da vida, diante de Deus. Ele teme a Deus, ou seja, ele leva a Deus muito a sério, ele não quer ofender Deus, ele não quer brincar com Deus. A fé de Jó é uma fé muito séria, de uma devoção muito sincera, e ele se desviava do mal. Quer dizer, tudo é para dizer que Jó é um homem exemplar. É um crente exemplar. É o tipo de pessoa que você pode ter como modelo para a sua vida. Ele é reto, ele é íntegro, ele teme a Deus, que é uma característica do sábio, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E ele se desviava do mal, ele não buscava o mal, ele se afastava do mal, ele ia para longe do mal. Então, a integridade de Jó foi descrita como completa. A palavra hebraica não significa perfeição sem pecado, mas integridade de caráter, inocência e vida verdadeira. Então Jó é um homem verdadeiro, um homem que leva a sério Deus, que a sua religião, a sua fé é autêntica. Né? Ele tem integridade e ele é inocente. Vai deixar bem claro, o texto vai deixar bem claro que ele é inocente. Ele não está sofrendo porque ele é culpado. Essa é a questão. O estilo de vida de Jó incluía sabedoria, adoração correta, pensamento correto e conduta correta. É um homem correto. Você não tem o que apontar de falha na vida de Jó. Tanto que o texto vai dizer isso. Não só o texto vai dizer isso, mas o próprio Deus vai dizer isso para o desafiador. Viu, meu servo Jó? Como ele é temente, como ele é íntegro, como ele é reto, como ele se desvia do mal. Você viu? É como se Deus tivesse orgulho de apontar para Jó e dizer, olha aí, uma pessoa que me agrada. E a família de Jó? A família de Jó é a família ideal. 7 filhos, 3 filhas. É interessante esse número 7 em Jó. E o número 3. 7 filhos, 3 filhas. Costumavam dar banquetes, irmãos e irmãs em harmonia. Então você vê uma família que é bem. Você fala, a gente brinca aqui, quando tinha aquele comercial da Doriana, aquela família linda, sentada em volta da mesa, passando manteiga no pão, conversando. Ideal de família, Você fala, onde a gente acha uma família assim, Quer dizer, ninguém discute, ninguém briga. Mas é isso. Eles costumavam dar banquetes, obviamente era muito bem de vida. 7 filhos, 3 filhas. Se cada um fizesse aniversário em um mês, pelo menos 10 meses de festa. E 2 meses para celebrar mais alguma coisa aí que, o do pai, da mãe, O motivo para fazer festa não faltava. Agora, como que você vê assim, os filhos todos em harmonia, porque os irmãos estão sempre juntos, sempre na casa um do outro, que bênção, Que família bacana. E a riqueza dele, Você vê também a expressão da riqueza, também tem algumas coisas interessantes. Olha lá, 7.000 ovelhas, 7 de novo, 3.000 camelos. 3.000 camelos era muita riqueza. É quase 3.000 Ferraris. Porque camelo naquela época era o mais caro que tinha. 500 juntas de boi. Você vê que boi não é tanto. Tem gente que tem 5.000, 10.000. E 500 jumentas. Muitos servos e criados. O homem mais rico do Oriente. Então, o texto inicia só com coisa boa. Melhor que isso aqui, não dá. E aí, além disso, você percebe a devoção de Jó, porque quando os filhos faziam os banquetes, o Jó se preocupava. Será que eles falaram alguma coisa que desagradou Deus? Será que naquela coisa de comer e beber eles não amaldiçoaram Deus? Será que eles pecaram? Se eles pecaram, pode ter consequência. Então, o que ele faz? Ele purifica os filhos, num ritual de purificação, que não fala o que é, e de madrugada oferecia holocausto para cada um deles. 10.
Todo dia, de madrugada, sempre que tinha festa, Jó acordava de madrugada, indicando disposição, indicando prontidão, e fazia os holocaustos. Olha, esse aqui é para o Zé, esse aqui é para o João, esse aqui é para o... 10. Aqui também você percebe um pouco da teologia de Jó. O medo que ele tem de Deus punir. O medo que ele tem de Deus não dar o que eles querem. Porque se você faz coisa errada, Deus te pune. Então tem que andar certinho, tem que se purificar, tem que fazer o holocausto, tem que fazer tudo, porque senão vem consequência. Né? Então, o livro inicia de forma agradável. Jó e sua família estão protegidos e são abençoados por Deus. É tudo o que você quer, é tudo o que eu quero. A proteção de Deus. Deus guarda, Deus protege, Deus livra do mal. E não é verdade isso? O Pai Nosso ensina a gente a orar assim, não é? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido. O próprio Jesus falou para a gente orar assim. E a gente quer isso. Mas a gente vai saber que não é bem assim, né? Então, o que é que tem em Jó? Aí aparece esse personagem na história, que há muita discussão com relação a esse personagem. Né? Eu estou seguindo um autor, um comentário, que eu acho que eu gosto muito, porque ele é um estudioso do Antigo Testamento, e não só isso, ele é um estudioso da cultura do Oriente Médio, ele é um estudioso dos textos antigos, né, do Antigo Oriente, do Ugarítico, escritos da Babilônia, do Egito. Ele é uma pessoa muito, muito considerada no meio acadêmico como um cristão que leva a palavra de Deus a sério, mas ele vai divergir de algumas coisas que são geralmente aceitos. Então, por exemplo, o texto hebraico para Satanás, né, só para fazer esse adendo, não existe no livro de Jó um conceito de Satanás como tem no Novo Testamento. O Antigo Testamento não está preocupado com esse ser, como tem o Novo Testamento, como Jesus, como ele se revela no Novo Testamento, certo? Tanto que a palavra Satã, lá no texto hebraico, ele tem um artigo. E quando tem um artigo, não é nome, é uma função, é um cargo, é algo que faz. Então, o que você pode entender daquele grupo de anjos, ou servos, ou filhos de Deus, como diz o texto, que se apresentam diante de Deus, é um conselho. Essa é uma ideia que existia no Antigo Testamento, mas que existia na cultura do Antigo Testamento, até fora do Antigo Testamento. Então, esse ambiente de Jó, ele não é um vácuo, um vazio. Ele tem toda uma influência do lugar, da data em que ele foi escrito. Então, é bem possível que esse conselho seja de anjos e que esse Satanás seja um anjo que tem a função de percorrer a terra atrás de alguma coisa que está em desacordo. Os reis babilônicos, por exemplo, os persas, eles tinham mensageiros, que a gente poderia chamar de espiões, que iam no reino pesquisar as coisas que estão acontecendo e trazer um relatório para o rei. Dizer, olha, rei, a sua política aqui não está indo muito bem, não, porque tal lugar assim está diferente. Olha, você está agindo assim, mas você deveria agir desse jeito. Isso era comum naquela época. Então parece que aqui tem um conselho, Deus está presidindo esse conselho. Isso eu acredito que é uma construção do autor de Jó, para a gente imaginar que Deus está sendo questionado pelo desafiador e está dizendo assim, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra, passear por ela. Mas o questionador não fala nada de Jó. Quem puxa o assunto é Deus. Você viu meu servo Jó? Você viu como ele é reto, como ele é íntegro? E o questionador, o desafiador, ele vai dizer assim, óbvio que ele é bom, óbvio que ele é temente. O senhor cercou ele, o senhor colocou um muro em volta dele, nenhum mal entra.
Ele está protegido, ele tem tudo. Então, esse desafiador, ele não está querendo questionar Jó. Porque o texto vai deixar claro que Jó é inocente. E não tem nada que ele possa acusar Jó, a não ser de dizer a motivação dele é interesseira, para ele te adorar. Mas ele não está questionando só Jó, ele está questionando Deus. Ele está dizendo, é óbvio que do jeito que você trata Jó, e do jeito que você protege Jó, e do jeito que você faz o Jó prosperar, o que você acha que ele iria fazer? Ia te adorar. É por isso que ele vai dizer, toca em Jó. Por quê? Porque ele está desafiando a maneira de Deus agir. A forma como Deus, sendo soberano, exerce sobre as pessoas para essas pessoas adorarem a Ele, servirem a Ele. Então, o livro de Jó não é um questionamento sobre Jó, é sobre Deus. E todo sofrimento acaba entrando o elemento Deus. O que você pensa quando algo terrível acontece? Por quê comigo? Por que na minha família? Por que isso aconteceu agora comigo? Não está certo. Quem que eu estou questionando? Deus. Se Deus fosse sábio, ele não ia fazer isso. Mas isso aconteceu, agora me explica, Deus, por quê? Qual a lógica disso? Qual a lógica do Senhor levar um missionário que está no campo, agindo a favor da igreja, a favor do evangelho, que está cheio de compromisso, que está crescendo o trabalho, que está expandindo o trabalho, que lógica que tem ele morrer de malária, e aquele ateu ímpio, perverso, que está lidando contra Deus, viver até os 90, falando tudo o que Deus não gosta. Que lógica que tem isso? Mas a questão toda não é a lógica, é o caráter de Deus. Ele é justo, ele é bom, ele é sábio, ele sabe o que ele está fazendo ou ele se perdeu no meio do caminho? Ou será que ele escorregou aí e deixou passar um negócio que não devia ter passado? Ou será que Deus abriu uma brecha aí sem querer e o inimigo aproveitou? Foi um descuido. Por isso o salmista fala que aquele que me guarda não tosqueneja, não tira uma soneca, não pisca, não dá um cochilo. Ele está sempre alerta, ele está cuidando de tudo. Mas nem sempre isso parece que é assim. Eu nunca vou saber isso. Nunca. Jó também nunca soube por que ele passou por tudo aquilo. Então, tem essa ideia de conselho, quando você vai para a 1 Reis, diz lá, Micaías prosseguiu, que era um profeta. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, e à sua direita e à sua esquerda. Essa ideia de um exército junto com Deus é um conselho. Anjos em volta. Né? Então ele vê Deus, mas Deus não está sozinho, Deus está num conselho. E é nesse conselho que Deus toma a decisão dele. É interessante isso. Tem um outro aqui, ó. Então a reunião no céu, esses anjos são um conselho. Satanás é um espião, um detetive. Rodear a terra, encontrar falhas e deslealdade. A pergunta de Deus era para iniciar o diálogo, porque Deus fala, de onde você vem? Como se Deus não soubesse. Mas a pergunta é para iniciar o diálogo. Assim como ele falou, Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse. Então essas perguntas não são perguntas porque Deus não sabe, é para começar uma conversa. E aí ele fala, meu servo Jó, inigualável, novamente, íntegro, irrepreensível, reto, temente a Deus, desvia do mal. Aí o Satanás semeia a dúvida. É interessante, né? A estratégia é dúvida. Ele fala assim, será que é sem motivo que ele te serve? Será que é em vão? Será que ele não tem razões para ser temente? Será que não é por interesse próprio que ele o teme?
Será? Eu achei interessante isso aqui, ó. Satanás não é capaz de apontar nenhuma ação pecaminosa de Jó. Então ele levanta a questão da motivação. Tudo bem, ele é certinho. Mas por que ele é certinho? Já vou terminar. Esse Satanás, ele semeia dúvida. Será que não é por causa da tua proteção que ele te tem? Será que não é por causa das bênçãos materiais e da prosperidade? Será que não é porque você cercou ele e está protegendo ele demais? Será que você não deixou ele na bolha da bênção? Eu achei interessante isso aqui, ó. Se você pretende caluniar alguém, apresente sua mentira na forma de uma pergunta. Então você estará seguro. Ninguém pode provar que você está mentindo, se apenas fizer uma pergunta. Você conhece a Núbia? Você viu como que ela é bacana, legal? Mas será? Não estou falando nada. Não estou afirmando que ela não é. Mas será que é? E Satanás faz isso. Ele não quer, ele não está acusando, ele não está... Né? Então eu achei interessante. Ele está caluniando, mas não está. Só fiz uma pergunta inocente. Como tinha aquele... Perguntar não ofende, né? Tinha um personagem aí de uma coisa. E essa é a questão. Então a tese é a motivação. E eu termino com isso aqui. A motivação. Tira tudo dele. Tira as bênçãos. Ele vai blasfemar na tua face. Ele vai te amaldiçoar. Sem nenhum respeito. Jó vai se revelar de fato como ele é. Porque não é assim, na hora que o fogo aquece, que a gente vê quem é quem. Deus permite a provação. Tira tudo que ele tem, só não toca nele. Não faça nenhum mal a ele mesmo. Deus permite. Aqui depois a gente vai conversar sobre isso. Acho que tem um elemento interessante que alguns chamam assim, Deus apostou, né, com o Satanás. Ah, é? Você acha que ele é assim? Eu acho que ele não é, mas eu acho que ele é. Mas eu acho que não é. Tá bom, então vamos ver quem é que vai ganhar essa aposta. Então deixa o Jó, destrói tudo, acaba com a vida de Jó, vamos ver. Mas não é isso. Na verdade, não é Jó, é Deus. Deus está sendo questionado. Deus está dizendo assim, você acha que eu brinco, que eu compro, que ele é fiel só porque eu dou tudo que ele tem? Não é assim. Tem gente fiel. Ah, é? Deixa eu ver. Pode ver, tem gente fiel. Não é uma aposta. E aí tem a primeira aprovação de Jó, que vai ser depois, não vai ser agora. Bom, a gente ainda não saiu do capítulo aqui, né? Mas eu acho que é bom a gente construir bem, porque todo o restante do livro tem a ver com o capítulo 1 e o capítulo 2. Certo? E todo o restante do livro tem a ver com o seguinte: Jó, você não pode ser uma pessoa inocente, porque Deus não pune pessoa inocente. Deus não traz sofrimento para a vida de uma pessoa inocente. Você tem culpa sim, Jó. E se você tem culpa, confessa a sua culpa. Porque se você confessar a sua culpa, Deus vai abençoar você tudo de novo. O que eles estão fazendo é novamente entrar no jogo do adversário. Jó, se você agradar a Deus e você for, aí Deus vai te abençoar. E Jó vai até o fim dizer, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E eu quero que Deus mostre que eu sou culpado, porque eu não sou culpado, eu sou inocente.